Fala palestra, melhor pós-jogo do YouTube, você sabe, né? Aqui no nosso canal Tudo do Palmeiras, opinião, entrevista e a análise dos melhores momentos só aqui. Torcedor, Palmeiras é aí que enfrentou o River Plate pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Esse jogo foi na nossa casa, no Allianz Parque, estava lotado, mais de 42 mil torcedores. Para esse confronto, Palmeiras iniciou a partida com o Everton no gol, o Kelvin na lateral direita, o jogador era dúvida, mas se recuperou. Na zaga, o Murilo e o Gustavo Gomes, lateral esquerdo, o Piquerez, no meio-campo do Verdão, Aníbal Moreno, o Evangelista, o Felipe Anderson e também o Andrés Pereira. No ataque, Flaco Lopes e o Vitor Roque. Esse foi o Palmeiras que iniciou essa partida aí decisiva contra o River. Eu separei aqui um corte da programação, onde a mídia trouxe todas as notícias e fez uma grande análise aí do pós-jogo de Palmeiras e River Plate, jogo válido aí pela Libertadores. Os créditos, galera, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Lembre-se de deixar o seu like para você dar uma força e também incentivar o canal. Então vamos para o programa. Mas um jogo muito com cara de Libertadores nessa noite lá em São Paulo. Nobeli, bem-vinda. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Boa noite pra você, pro Alex, pra galera de casa que tá acompanhando a gente. Se tem um jogo de Libertadores pra gente apontar nesse mata-mata, foi esse Palmeiras e River, né? A vantagem construída pelo Palmeiras no primeiro jogo foi uma vantagem importante, sim, que poderia ter sido maior, mas o Palmeiras sai do Monumental de Núñez com apenas, vamos dizer assim, um gol de vantagem. A gente teve a impressão no começo aqui desse segundo jogo que o River ia engatar, que o River ia incomodar. Chegou a incomodar o Palmeiras durante boa parte do primeiro tempo, inclusive acho que foi melhor do que o Palmeiras, mas no segundo tempo o Palmeiras entrou no jogo. Acho que o River, por fazer o gol muito cedo, por marcar o gol muito cedo, acabou tirando um pouco o Palmeiras ali do eixo, mas depois de 45 minutos parecia que a casa estava novamente organizada e o Palmeiras soube disputar, não necessariamente fazer uma exibição brilhante, um jogo fantástico, não, foi jogo de Libertadores, Copa não se joga, né, se vence. E o Palmeiras jogou hoje, venceu, o que é mais importante, entrou no jogo dos caras e se classifica de forma muito, mas muito merecida. É isso, um jogo duríssimo, né, Alex? O primeiro tempo ficou encruado, né? O gol do River acho que mexeu com os ânimos dos jogadores dentro de campo. O Palmeiras, ao contrário do que fez com o próprio River lá na Argentina, no primeiro tempo, né? Quando amassou o River, pressionou muito. O River estava desesperado, sem saber o que fazia ali. No segundo tempo, as coisas se equilibram um pouco mais. O River toma as rédeas do jogo, mas ainda sem incomodar tanto assim o Everton. Hoje foi o Palmeiras, que não ficou encurralado, mas não conseguia fazer o seu jogo andar. O River foi perigoso, o ambiente do estádio mudou completamente, né? Virou um ambiente de preocupação, porque naquela altura o jogo iria para pênaltis, mas o gol no começo do segundo tempo, tenho a impressão que foi o fator decisivo e que realmente mudou novamente o estádio pro lado do Palmeiras e o time foi encontrando os nervos ao longo do jogo. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Belli, todo mundo que está em casa. O River, ele tirou qualquer conforto que o Palmeiras poderia ter, emocional, por causa do resultado e da maneira que ele veio marcar, né? Ele não deixou o Palmeiras se impor em momento nenhum, pelo contrário, ele que se impôs. Então esse primeiro tempo, ou até o gol que o Palmeiras fez, um belo cruzamento, né? De novo que vem lá do Piquerez, depois ele pega esse controle realmente, porque o jogo daí ele muda de mão de novo, né? Porque o primeiro gol estava empatado, o River ele tem seus limites, né? Como time, produzindo, o Palmeiras é melhor time e até o placar agregado igual favoreceu bastante essa situação. Ia lá, matava a jogada, picotou o jogo, podia ficar um jogo de bola aérea, o Palmeiras vinha, ele marcava bem, tentava e conseguia às vezes algum contra-ataque. O Armani fez 2 ou 3 defesas já no primeiro tempo boa e depois também, até inclusive no gol. E aí depois o Palmeiras ele teve um pouco mais de consciência, que esse time do Abel é impressionante, né, cara? Ele consegue lidar com essa questão de melhorar ou piorar no jogo, né, cara? Tá perdendo, ganhar, ou ao contrário, não é à toa que é um time vencedor e os números falam por si só e o Palmeiras passa com mérito, né? É isso, e não foi fácil controlar os nervos num jogo como esse, né? Porque a arbitragem do senhor Andrés Matonte do Uruguai foi péssima, mas péssima em todos os sentidos. O critério dele, ele mudou as regras do jogo hoje, nenhuma falta era falta, né? Ele deixou o pau comer sem interferir,
Depois, o Acunha no segundo tempo era para ter sido expulso. Ele dá uma cabeçada no M. Martinez, né? Primeiro ele empurra o Vitor Roque, e aí ele dá uma cabeçada no M. Martinez, que estava no banco de reservas, né? Vai reclamar ali depois do empurrão do Vitor Roque. Ele dá uma cabeçada no jogador do Palmeiras e depois pisa no Emiliano Martinez no chão. Né? E em tempos de VAR, você ainda né, em tempos que a gente não tivesse VAR, o árbitro em campo de repente faz uma vista grossa, não vê direito e tal, ok. Em tempos de VAR é inadmissível um jogador não ser expulso depois de um lance como esse. E ainda vimos os jogadores do River indo ao final do jogo protestar veementemente contra a arbitragem. Futebol sul-americano, né, é uma maluquice difícil de entender, né, Beli? Assim, foi um jogo nervoso, né? Foi um jogo tenso, foi um jogo onde o River começou melhor, depois o Palmeiras parece ter assumido mais o controle da situação, mas a gente sabe que nesse tipo de partida, né, são 90 minutos, qualquer coisa pode acontecer, uma expulsão aqui, um cartão amarelo ali, podem condicionar o resto do jogo. E talvez até mesmo a intenção do River Plate nesse excesso de imprudência, né? Excesso de imprudência, nesse excesso de energia dispensada em alguns lances de forma desnecessária, isso pode ter pesado nesse sentido, né? Porque viram ali que na bola a situação estava um pouco complicada. A gente vê muito isso acontecer no futebol sul-americano, de modo geral, no futebol brasileiro também. Quando a situação na bola, no jogo jogado, ela não se mostra favorável a um dos lados, a tendência é que o lado que está se vendo numa situação um pouco mais perigosa, um pouco mais desconfortável, tente que zumbar o jogo, né? Tente amarrar o jogo, tente mexer com os ânimos. Eu acho que a ideia do River acabou sendo essa. O árbitro deixou correr demais, concordo com você. Acho que esse jogo era um jogo passível de mais punições, cartões amarelos, cartões vermelhos também, por que não? Mas a gente vê esse padrão aqui na América do Sul, principalmente nesse tipo de circunstância, quando a equipe mais fraca, que hoje era o River Plate, se vê numa situação de desconforto e tenta tirar o rumo ali da partida por outros meios que não no jogo jogado. Né? Agora, era um jogo muito fácil de perder a cabeça, né, Alex? Muito fácil. Imagino o controle emocional que os jogadores do Palmeiras, especialmente, precisaram ter durante o jogo, né? Porque para você ali, num lance nervoso, com o árbitro te prejudicando, pra você dar um pontapé em alguém, reagir a algum lance mais brusco, né? E isso estava acontecendo com frequência ao longo do jogo, e acabar sendo expulso, né? O Bruno Fux, por exemplo, tomou um cartão amarelo antes de entrar em campo, né? Ele já entra amarelado. É algo que precisa de muito controle, né? Sempre precisou e vai seguir precisando, né? Porque independente de você pensar, imaginar que tenha má fé ou não, você pode encontrar um árbitro que vai estar num dia ruim também. Ele é ser humano e pode errar. Ou porque ele é ruim ou porque está realmente num dia ruim. E a gente vive uma gangorra muito grande, né, da arbitragem, né? Que às vezes vai tudo muito certo, às vezes vai tudo muito errado, e não é só aqui no Brasil, né? Então isso... Normalmente mais errado do que certo, né, Alex? E aí você precisa realmente muito bem preparado para você não depender da arbitragem, tá muito bem preparado para não esperar um puxão, uma ação do VAR, o bandeirinha levantando um impedimento, alguma coisa, porque tudo isso afeta muito o emocional. Se afetou o emocional para você retomar, é muito complicado. Em outros esportes você vê muito mais o trash talk, né? Sim. De você ficar no futebol tem, mas tem diminuído até por causa de algumas coisas. De câmeras e tudo. Então você tem que estar bem atento, porque o jogo desse jeito, quando um time que é inferior tem dificuldade para construir ou reconstruir igual o River, isso vai te incomodando, cara. Durante 45 minutos esteve no controle do River, né? Então acho que o River, ao passo que o River tornou o jogo do Palmeiras nervoso nos 45 minutos iniciais, o Palmeiras conseguiu tomar esse controle e jogar o nervosismo pro lado de lá. A arbitragem Acho boa. que tem muito pelo gol, né, velho? Com no comecinho do segundo tempo, o gol do Palmeiras deu uma acalmada tem no nada time, que né, um gol... E ele ervou muito resolve, os argentinos, né? Os argentinos não conseguiram recuperar o controle do jogo mais em nenhum momento na segunda parte. Por outro lado, o gol do River tornou o jogo do Palmeiras muito nervoso também. Um gol marcado no começo do jogo. Então, assim, o veneno que bateu lá, bateu cá, né? Agora, a arbitragem boa é a arbitragem que a gente não precisa falar sobre. A arbitragem boa é a arbitragem coadjuvante. Nesse jogo a gente viu um árbitro muito protagonista. Muito protagonista. Só que a gente tem aquele negócio que a gente fala sempre. Os jogadores não fazem nada para ajudar uma boa arbitragem também. Tem isso. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o jogo do Vasco.
né? O Vasco venceu o Bahia por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro com uma arbitragem péssima. Então foi uma noite terrível para os árbitros, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Agora, queria falar sobre algo que acho que é impressionante nesse time do Palmeiras, que é a resiliência, né? Porque esse time, num mau momento, como foi o primeiro tempo do Palmeiras foi ruim, foi difícil. Eu acho que ali, o palmeirense que estava no estádio, os próprios jogadores dentro de campo, imaginam que tenham sentido que a classificação tivesse ameaçada, né? Porque naquela altura o confronto estava empatado, né? Com a vitória parcial do River pelo placar de 1-0, as coisas não andavam para o Palmeiras dentro do jogo, mas o Palmeiras conseguiu se reerguer no segundo tempo, emocionalmente voltar para o jogo. E aí sim, mesmo igualando na disposição, né, na briga, na intensidade do jogo, conseguiu fazer com que a estratégia do Abel na segunda etapa e a qualidade técnica superior do Palmeiras prevalecessem sobre o time argentino, que correu muito hoje. Correu, foi valente, acho que competiu bem o River, né? Assim, até valorizou bem, acho que a passagem do Palmeiras. Né? Acho que foi isso, acho que mais ou menos por aí. Competiu bem, não tô falando aqui dos momentos de cabeça perdida, não, né? Porque realmente foi um River bem nervoso. Mas foi um River que conseguiu, de certa forma, tirar um pouco o Palmeiras do eixo. É difícil você tirar o Palmeiras do eixo por 90 minutos. Mas durante 45 minutos, o River conseguiu desestabilizar a equipe do Abel Ferreira. E aí, trazendo até uma curiosidade, né? Porque o Abel Ferreira, ele mexe 5 vezes e ele coloca os mesmos 5 jogadores que ele coloca no primeiro jogo. Né? Ele coloca Alan, Emiliano Martínez, Veiga, Fux e Facundo Torres no primeiro jogo e no segundo. Não repete as substituições, mas repete os jogadores que entram. Isso mostra também a confiança que o técnico português e o lá conhecimento... terminou mal o jogo, esse aqui deu o efeito Exato. ao contrário. O conhecimento que ele tem em cima desse elenco. Nesse caso, né, ele acaba perdendo o Gustavo Gomes por uma contusão, né? Aparentemente um problema na vista, né? Numa dividida com um jogador do River, né? Ele acaba pedindo a substituição e aí o Fux acaba entrando no lugar do Gomes, que não é normal o Gomes sair, né? Tava bem no jogo, como aliás quase sempre é. Né? Ele é muito cartão lá no início, fica sobre isso. E foi a falta que gerou o gol do River Plate. O Gustavo Gomes faz a falta que gera o gol da equipe do River Plate. Agora, o que vocês acham que deu errado na escalação, né? No primeiro tempo do Palmeiras? Porque eu, pelo menos, senti o Palmeiras muito distante, jogadores distantes dentro do campo, não houve muita aproximação, troca de passes, muitos erros técnicos, muitas vezes forçados, até pela marcação muito próxima, né, do River. Achei que o Palmeiras conseguiu pouco ter a bola numa zona onde ele fica mais confortável. Achei que o Andréas Pereira e o Felipe Anderson participando muito pouco, muito abertos. E achei que o meio-campo do Palmeiras ficou pouco povoado. Por que você acha, Alex, que o primeiro tempo foi tão difícil? É claro que o gol complica, né? Um gol de saída transforma o ambiente e às vezes o que você planejou para início de jogo já precisa ser alterado. Mas o primeiro tempo do Palmeiras foi de muita dificuldade. Emocionalmente ele já toma um susto ali. Realmente você já vem aquele medo, né, de perder, que ele é natural também, né? Só que foi passando o tempo, o encaixe dessa marcação por essas beiradas, justamente com esses jogadores e os dois atacantes, o River ele deixava realmente como se fosse de mano. Então, muitas das vezes que o Flaco saía para flutuar, o atacante vinha com ele. Se ele não fosse ganhar a bola, ele fazia falta. Então, ele foi muito efetivo, o River, nesse sentido. Com o ataque, ficava realmente o Salas com os dois... Que jogador, hein? É jogador chato, cara. Ele dá trabalho. É muito complicado jogar contra, marcar um cara desse. Que desespero. Dá trabalho. Então, muitas vezes que teve em 2 linhas de 4, o River ele conseguiu marcar bem. E esse cara de dentro, ele não identificava em alguém, em algum momento. Se saísse para beirada, ele vinha e ficava bem posicionado. Só que a hora que o River encaixou essas marcações, ele não deixou o Palmeiras realmente sentir conforto nenhum. Então, às vezes acontece de você ser muito bem marcado, que foi o que aconteceu. Daí, você faz o gol e você consegue estar pressionando. E quem está com a bola, quem está começando essa saída com o Aníbal vindo ou por dentro ou pela beirada para fazer de 3, a hora que você olha, o time está muito bem marcado. Então, começou a fazer muita bola longa, para ver se o jogo ia aconchegando de alguma maneira. E o River, ele seguiu sendo efetivo. Para mim, o que mais pegou acabou sendo isso. Lógico, mesmo que não tivesse sido feito o gol,
a maneira estratégica e a execução defensiva sem a bola do River foi o que tirou qualquer conforto do Palmeiras para gerar algo que o Palmeiras de repente não estava nem esperando, e ele não conseguiu se reencontrar, porque às vezes vai passando, você muda a coisa, você ganha um duelo aqui, mas o Palmeiras não ganhou quase nenhum duelo. E eu tava imaginando, né, a gente conversava ontem aqui, eu, você e Mansur, Alex, sobre qual talvez fosse a estratégia do Abel para início, né, porque ele começa o jogo ganhando, né? Ele tem a vantagem. Se acabasse 0-0, ele se classificaria. Mas tendo em vista o que aconteceu na Argentina, a pressão muito forte desde o início na saída de bola do River, sufocando, o River quase não conseguia passar do meio-campo, eu pensei, imagino que ele vai tentar fazer algo parecido, aproveitando, né, do ambiente, mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, vai tentar pressionar muito, tirar o conforto do River para, quem sabe, resolver o jogo já com um gol no começo. Mas em nenhum momento o Palmeiras conseguiu fazer isso no primeiro tempo, né? Não, muito mérito do River, que conseguiu, de certa forma, neutralizar essa construção do Palmeiras, né? O Palmeiras, ele é um time muito qualificado do goleiro ao atacante, né? Impressionante como tem jogadores importantes e jogadores decisivos em todas as posições. Mas o River Plate, vou dar mais o mérito pro River Plate do que demérito pro Palmeiras. Acho que a ideia do Palmeiras era fazer algo parecido com o que fez no primeiro jogo. Mas o River Plate, povoando um pouco mais aquele meio de campo, acabou fechando muito, bloqueando muito a porta na frente desse momento ali, dessa fase do campo, que é tão importante para o Palmeiras, que é esse meio, né? O Palmeiras, ele tem jogadores de mobilidade, ele tem jogadores que sabem abrir espaço, só que nessa insistência da equipe do Palmeiras em utilizar o meio de campo, o River Plate se viu até um pouco mais confortável, porque o River Plate consegue bloquear o meio de campo e meio que força o Palmeiras a jogar o jogo um pouco mais para os lados. E aí, acho que tem muito mérito do Galhardo em ter até mesmo mudado a escalação e o esquema tático, né? Porque no primeiro jogo o Galhardo opta ali por começar com 3 zagueiros e agora muda para uma espécie de 4-4-2 ou um 4-4-1-1, o Nacho e o Salas fazendo muita pressão na saída de bola do Palmeiras. Então, assim, foi um jogo, um primeiro tempo bom do River e um primeiro tempo ruim do Palmeiras. Acho que o Galhardo tem muito mérito nessa leitura de jogo, na forma como ele conseguiu incomodar a equipe do Palmeiras sem bola e com bola. E que dupla de ataque o Palmeiras encontrou, né? Os caras estão iluminados. O Vitor Roque faz gol, acho até que ele poderia ter feito gol na cabeçada, né? Ele erra, acaba cabeceando meio que em cima do Armani, o Armani rebate mal e ele aproveita o rebote. Mas vejam só, 8º gol do Vitor Roque nas últimas 10 partidas, fora as assistências. E o Flaco também se fazendo fundamental, né? Uma girada espetacular em cima do zagueiro argentino, e aí contou um pouco de sorte, mas a qualidade na batida, um leve desvio, a bola vai morrer no fundo da rede. Essa dupla tá infernal, né, Alex? O que eles têm brigado, o que eles têm conseguido se entender. Houve também um lance em que o Flaco coloca uma bola para o Vitor Roque, né, dentro da área, a bola corre um pouquinho mais, o Vitor acaba ficando com pouco ângulo para bater, mas ainda assim ele bate cruzado e o Armani faz a defesa. Tem sido um ponto fortíssimo deu essa match, dupla. Né? Deu match. Tinha química. Casamento ali dos dois. Filho, deu namoro ali, não tem jeito. Flaco Roque. Flaco Roque, né? E dupla. Deu muito certo, até porque os dois também estão vivendo um bom momento, né? Assim, um momento lúcido, um momento de confiança, porque os dois acabam participando de gols, né, cara? O nível de participação em quantidade deles é muito alto. Isso gera realmente muita confiança e o Palmeiras está tirando muito proveito disso. Você vê a dificuldade que eles tiveram para jogar, né, nesse sentido com a bola, estava sempre bem marcado, com uma identificação muito boa sobre eles. Fala, Palestra, acompanhamos aí o pós-jogo, né, dos melhores momentos aí de Palmeiras e River Plate, jogo válido pela volta das quartas de final da Libertadores. Esse jogo foi na nossa casa, no Allianz Parque, que estava lotado, como eu falei aqui, mais de 42 mil torcedores incentivando o Verdão nessa partida decisiva. Agora, torcedor, como a gente sabe, Palmeiras vira página na temporada e vai encarar o seu próximo desafio. Dessa vez, Campeonato Brasileiro, torcedor, é isso mesmo, já no domingo, viu? Esse jogo vai ser fora de casa. Vamos pegar o Bahia do Rogério Ceni lá em Salvador, jogo muito importante, decisivo. A gente sabe que o Palmeiras está muito bem na tabela do Campeonato Brasileiro
Estamos aí na terceira colocação, mas bem colado ali no pessoal da frente, viu? Isso porque o Flamengo, que é o líder, está com 51 pontos, o Cruzeiro tem 50 e o Palmeiras 49. Vale a pena a gente sempre lembrar que o Verdão tem 2 jogos a menos aí do que o Cruzeiro e 1 jogo a menos aí do que o Flamengo. Então, Verdão, torcedor, em relação a pontos perdidos, o Palmeiras é o líder do campeonato, viu? Inclusive, essa campanha do Palmeiras é a melhor desde a criação desse campeonato nesse formato de pontos corridos desde 2003. Isso não é pouca coisa não, viu? Palmeiras tem um grande retrospecto jogando fora de casa como visitante, inclusive até bem pouco tempo atrás. Palmeiras era o melhor visitante do mundo, tinha 18 vitórias e o segundo colocado era o PSG, que tinha 17 vitórias. O Verdão aí se destacando como visitante, um dos visitantes mais indigestos aí do mundo, com certeza. Palmeiras sabe jogar muito bem fora de casa e quem sabe pode fazer mais uma grande partida e trazer um bom resultado lá da Bahia, né? Inclusive dependendo da combinação de resultados. Logicamente, Palmeiras fazendo a sua parte, vencendo o Bahia fora de casa lá na Arena Fonte Nova, o Flamengo não vencendo e o Cruzeiro também não vencendo, os dois aí tropeçando na rodada. Palmeiras pode conquistar aí, quem sabe, a liderança do Campeonato Brasileiro para não largar mais. É isso aí, torcedor. Foco total no próximo confronto. O Campeonato Brasileiro está bem aberto. Palmeiras aí está muito bem, tenho certeza. Palmeiras pode fazer uma grande partida e quem sabe voltar na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer e aguardar. E aí, torcedor, o que você achou do desempenho do Verdão nessa partida da volta aí contra o River Plate? Jogo válido pelas quartas de final da Libertadores. E com relação à escalação do técnico português Abel Ferreira, você concorda? Teria feito alguma mudança? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.